Mateus capítulo 21, de 28 a 32, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos, meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo culto nessa noite e pelos atos deste culto, ó Deus, pelas orações e cânticos entoados a Ti. E agora, ó Deus, diante da Tua palavra, nos instrua por meio do Teu Espírito, iluminando os nossos olhos e, ó Deus, esclarecendo a nossa mente e abrindo o nosso coração para nunca mais esquecer da Tua palavra. Senhor, abençoa-nos com essas benditas e santas letras que estão diante de nós e que assim, ó Deus, o Senhor faça o que lhe apraz em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, quero falar nessa noite sobre esta pergunta, ou melhor, esta ordem dada aí no versículo de número 28, tema da minha mensagem nessa noite: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E antes de entrarmos propriamente no texto, como introdução, só para os irmãos terem uma ideia e já preparar o coração, quando eu era criança, houve um episódio na minha vida, devia ter uns 8 ou 10 anos, e na casa da minha mãe, e minha mãe ainda mora na mesma casa até hoje. E naquele dia, à tarde, minha mãe, então, que gostava muito de costurar, ela saiu aquela tarde para comprar linha. E ela ia até a loja comprar linha. Só que naquela tarde ela nunca tinha feito aquilo. E de repente ela chegou perto de mim e falou: Você quer ir comigo? Eu falei: Não, mãe, eu vou ficar. Eu vou ficar aqui, brincando. Estava brincando com o meu irmão e ali então decidi ficar com ela. Decidi ficar com ele. Mas depois que eu disse isso, ela falou: Então tá bom. E ela saiu para ir comprar a linha. Mas depois que ela fechou o portão e a casa dela, ainda hoje, né, tem um corredor muito grande da casa até o portão, e depois que ela fechou o portão, então deu ali 1 minuto, mais ou menos, 30 segundos, 1 minuto, aquilo me doeu o coração, e eu fui até o portão, e eu vi ela descendo, porque a casa fica no alto, num dos morros, né? Então eu vi ela descendo aquele morro, e me deu um aperto no coração, e logo me veio, com 8, 9 anos de idade, por que eu disse que não queria ir? Por que eu não fui? E eu voltei para dentro, né? Com aquele aperto no coração, e muitos anos depois ficava ainda pensando naquele episódio, né? Por que eu não fui? Ela nunca tinha perguntado para mim se eu queria ir ou não, e naquela tarde ela perguntou: Quer ir comigo? E eu disse não, e eu não fui. Mas aquilo doeu meu coração. Aquele pedido até hoje, né? Tenho 51 hoje, e até hoje eu lembro daquele episódio, naquela tarde, daquele dia. Irmãos, esse texto nos traz exatamente esta postura não dos judeus. Alguns vão até dizer que esses 2 filhos se tratam aqui dos judeus e dos gentios. Alguns até chegam a interpretar com relação a isso, mas na verdade aqui está falando do próprio povo judeu.
E o que está acontecendo aqui? No capítulo 21 de Mateus, Jesus já tinha acabado de entrar, né? A entrada triunfal ali em Jerusalém. Se você vê aí os primeiros versos do capítulo 21, Jesus está entrando em Jerusalém. Ou seja, o que isso significa? Significa que é a última semana de Jesus, é a última semana de vida, antes da crucificação. Jesus está ali em Jerusalém e as pessoas estão recebendo Jesus com ramos, estão naquela semana que daqui a alguns meses, né, nós também lembramos desse episódio, assim como nós estamos lembrando do tempo do nascimento de Jesus. Na Páscoa nós lembramos do tempo da morte de Jesus, e naquele momento então as pessoas cantando, as crianças cantando ali, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Verso de número 9, nos faz lembrar um pouco dos anjos, né? Quando Jesus nasceu, glória a Deus nas maiores alturas. E agora aquelas pessoas, aquela multidão que está ali, também está cantando Hosana nas maiores alturas. Jesus está na última semana da sua vida aqui na terra, e antes da sua morte. E ele entra no templo, então, e de novo, né, pela segunda vez, no início do ministério de Jesus, no capítulo 2 de João, ele vira as mesas dos cambistas, ele expulsa aqueles que estavam vendendo e comprando, e mais uma vez Jesus faz isso, ou seja, parece que a atitude daquelas pessoas, daqueles judeus, daqueles homens que estão ali, não mudou. 3 anos se passaram do ministério de Jesus e eles voltaram à mesma prática. E Jesus, mais uma vez, então, expulsa do templo aqueles que estão comprando e vendendo. E, de novo, ele diz, a minha casa será casa de oração, será chamada casa de oração, mas vós transformais em covil de salteadores. Então, estão transformando a casa de Deus, mas eu fiz questão de contar, lembrar desses episódios para mostrar para os irmãos que 3 anos se passaram e a atitude não mudou. Eles continuaram com as mesas ainda postas. Jesus expulsou no início do seu ministério, no capítulo 2 de João, ele virou as mesas, mas parece que o povo colocou a mesa de volta e voltaram às mesmas práticas. Depois, nos versos 14, nós vemos Jesus fazendo algumas curas ali no templo, né? Cegos e coxos eram curados, e então aqueles sacerdotes e escribas começam a ficar incomodados com Jesus, indignaram-se e perguntaram para Jesus, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor, e deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aqueles sacerdotes e escribas o texto do verso 15 diz que eles estão maravilhados, né? As maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando. Então, Hosana de novo, né, filho de Davi, como no verso de número 9, e essas maravilhas não tocam o coração, não mudam a postura daqueles homens. Então Jesus, nos versos 18 a 22, passa por uma figueira, né, e ali, naquela figueira, ele não encontra nada senão folhas, como o verso 19 diz. E aí Jesus declara uma impenitência, diz, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos viram aquilo e ficaram admirados, ficaram maravilhados. Como que ela secou tão depressa assim? Uma árvore não faz isso. Mas pela palavra de Jesus fez, porque Jesus é poderoso em sua palavra. E Jesus vai dizer então para aqueles discípulos que se, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que for feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis.
Jesus vai falar sobre fé. Ele usou a figueira sem frutos para falar sobre a fé. Então, nos versos de 23 a 27, que é o contexto dessa parte que nós lemos sobre este homem que tem 2 filhos, de novo, os sacerdotes e principais anciãos do povo, como o verso 23 diz, eles então falam: com que autoridade você faz isso? Jesus, da onde vem a sua autoridade? Você tem autoridade para fazer o que está fazendo? Virar a mesa dentro do templo? E a questão deles aqui é com relação à mesa. Você tem autoridade para que as pessoas honrem dessa maneira, te pedindo: salva-nos, salva-nos, filho de Davi? Porque Hosana significa isso. Às vezes a gente canta, né, nos hinos, e às vezes a gente não sabe o que significa Hosana, Hosana. Salva-nos, salva-nos, filho de Davi. E ali então, aqueles homens estão incomodados com a autoridade de Jesus, e Jesus então diz a eles no verso 24: eu vos farei uma pergunta, se me responderes também eu vos direi com que autoridade eu faço isso. Então Jesus lança uma pergunta para responder a pergunta deles. A minha esposa não gosta às vezes que eu faço isso, né? Ela se incomoda muito, ela fala: responde logo a minha pergunta, não lança outra pergunta para mim não, né? Às vezes eu uso essa estratégia de Jesus, mas ela não gosta muito não. E Jesus faz isso, usa essa didática ou esse modo de ensinar. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. E qual era a pergunta de Jesus? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A pergunta parece simples, né? No verso 25, mas uma pergunta que incomodou aqueles sacerdotes. E discorriam entre si: se a gente disser que é do céu, ele nos dirá, então por que não acreditasse nele? Mas se a gente disser que é dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como um profeta. Se a gente fala isso, a gente vai ter um problema. Se a gente fala isso outro, a gente vai ter outro problema. Então, eles responderam para Jesus: não sabemos. No verso 27. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Se vocês não respondem, eu também não vou responder. E aí Jesus então lança para esses homens, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, Jesus lança essa parábola do homem que tem 2 filhos. E esses 2 filhos, ainda que alguns vão interpretar sobre judeus e gentios, na verdade, quando nós olhamos para o batismo de João Batista, ali em Mateus e também em João, nós vamos ver que os judeus estavam ali. Ou seja, de quem que Jesus está falando aqui? Quem são esses 2 filhos? É claro que o pai, né, o homem do versículo 28 aqui é o próprio Deus, e que chama os 2 de filho, porque ele pede a mesma coisa para os 2: vai hoje trabalhar na vinha. E a resposta do primeiro foi o como? Versículo 29, sim, Senhor, porém não foi. Ele disse que ia. E isso aqui é a figura dos sacerdotes, porque Jesus vai também trazer para eles mesmos, para os seus ouvintes, para aqueles que estão criticando Jesus. E no versículo de número 32 ele diz: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Vocês, Jesus está falando para os sacerdotes, para os escribas, para os anciãos do povo, de que eles disseram sim, que fariam aquilo que Deus mandou, mas eles não fizeram. Vocês disseram sim, mas não foram para a vinha. Isaías vai dizer que o povo de Israel deveria ser luz para os gentios. E como hoje pela manhã, o reverendo Dionísio trouxe ali na escola dominical, ele falou de maneira acertada, né, trazendo de que a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é que no Velho Testamento o povo deveria ser luz para as outras nações, mas não o povo de Israel saindo e indo até as outras nações, mas eles deveriam ser luz de modo que as outras nações viessem até eles e se tornassem israelitas. Como Ruth,
como Raabe, que deixaram as suas nações e se tornaram parte do povo de Israel. E a diferença do Novo Testamento agora é que Jesus envia os 12 para ir ao mundo. No Atos capítulo 1, ele vai dizer para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e eles vão ser espalhados agora para o mundo. Então, no Velho Testamento, enquanto os povos deveriam ver em Israel a luz de Deus com eles, agora todos deveriam receber esta luz no envio de cada um. Mas os sacerdotes não fizeram. Eles tinham os outros povos como desprezados. Nós somente somos os escolhidos do Senhor. E ali então eles disseram sim quando se tornaram sacerdotes nas suas funções, quando se tornaram escribas. É como se eles tivessem dito sim, mas não fizeram, não foram para a vinha, não foram trabalhar, não fizeram a vontade do Senhor. O segundo filho, no verso de número 30, dá uma resposta dura, né? Qual pai gostaria de ouvir um filho dizer isso, né? O pai fala: filho, vai lá, faz isso para mim. E aí, de pronto, você ouve: não quero. Não quero. Talvez aqueles pais um pouco mais incisivos, mais enérgicos, talvez já daria ali um puxão de orelha. Como assim não quer? Eu estou te mandando. Mas esse pai ouviu não quero, e não há nada que nesta parábola retrate a atitude do pai, mas a atitude do filho, que mesmo depois dele dizer não quero, depois arrependido, foi, e termina só com isso, ele foi. O arrependimento transformou a vida daquele segundo filho. E Jesus então traz essas duas situações, e esse segundo filho fica claro aí para nós no verso 32, que Jesus explica que são os publicanos e as meretrizes, que no batismo de João, lá em Mateus e também em João, no Evangelho de João, e foram batizados por João. A pergunta o incômodo deles dos versos de 23 a 27. O batismo de João foi dado a publicanos e meretrizes que se converteram, que se arrependeram e que agora estão ali. Lucas capítulo 4, João vai falar sobre o batismo dele para frutos de arrependimento. E então aquelas pessoas batizadas, arrependidas e batizadas, então perguntam para João: João, o que nós devemos fazer? Abre lá em Lucas capítulo 4. E Lucas vai instruí-las então, a partir Lucas capítulo 3, a partir daquela decisão, ele vai então ensinar aquelas pessoas, aquela multidão, sobre o que eles deveriam fazer. Verso de número 8, ele já disse aí: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora, aquela multidão no verso 10, então interrogavam João, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Arrependidos e batizados, eles querem agora fazer algo. E João então diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, no verso 12, para serem batizados, e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? E o verso 13, então, ele diz: não cobreis mais do que é estipulado. Seja justo com o seu salário, com o seu dinheiro. Não suborne, porque os publicanos eram aqueles que
ganhavam dinheiro às custas do povo, eram contratados pelo Império Romano, e ali eles ganhavam dinheiro. Por que Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, vai dizer para Jesus: se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais? Zaqueu era um publicano, mas arrependido, ele diz que vai devolver. Exatamente sobre o que João havia pregado para aquela multidão. Aconteceu mesmo com Zaqueu, tudo porque Jesus foi posar na sua casa. E aí Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Se defraudei alguém, restituo. E o verso 14, então, ele diz aqueles soldados que também estavam ali, soldados romanos que também arrependidos se converteram e foram batizados. E nós o que faremos? E ele, então, João Batista, então responde: a ninguém maltrateis, para de ser violento, não deis denúncia falsa. Lembra do 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Não dê denúncia falsa, porque os soldados romanos eram usados para falar o que o império mandava. Você vai inventar uma mentira e você vai contar isso, senão você vai ser morto. O soldado era ameaçado se ele não fizesse o que o imperador mandava. Mas agora João desafia eles dizendo: não deis denúncia falsa, fale a verdade. Exatamente o que Paulo também vai falar no Efésios capítulo 4, a partir de uma vida que foi despojada do velho homem e revestida do novo homem. Ele vai dizer: aquele que falava mentira não fale mais, mas fale a verdade um com o outro. Estes soldados agora, eles não podem dar denúncia falsa, eles não podem ser mais violentos. E terceiro, eles têm que se contentar com o soldo, com o salário. Desafiador, né? Porque eles ganhavam dinheiro por fora. Às vezes o salário do Império Romano não era suficiente e às vezes eles faziam trabalho por fora. Às vezes eles seguiam alguns procuradores, eles eram contratados para auxiliar, e nessa contratação eles podiam fazer como hoje nós vemos aí alguns empresários que têm ali as suas escoltas, né? E eles são usados ali para provocar medo, para cobrar, para ter recurso ilícito, e ali então eles tinham esse salário ilícito. E João vai dizer para eles: contente-se com o que você tem, com o que você ganha, com o seu soldo, com o seu salário. Irmãos, os publicanos e meretrizes, com o batismo de João, creram na palavra de João, mas eles não. Verso 32, Jesus vai dizer que eles não se arrependeram para acreditar. Ou seja, Jesus está nos ensinando aqui que o processo que vai nos levar à vinha é um processo que começa com arrependimento, não é pelas palavras. Irmãos, no dia do nosso batismo nós dissemos também vários votos diante do Senhor. Nós dissemos que íamos fazer isso, que íamos fazer aquilo. Dissemos em cada palavra que foi ministrada, em cada pergunta que foi feita no dia do batismo, nós dissemos sim. Você vai ler a Bíblia todos os dias? Sim. Você vai orar por você e pela igreja? Sim. Você vai auxiliar, né, no batismo infantil, os pais, vocês vão ler a Bíblia com seus filhos e vai ensinar eles, vai trazer eles à igreja? Sim. No dia do nosso batismo nós dissemos muitos sims. Mas veja, Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola de que eu posso dizer sim diante de Deus, mas a minha atitude revela não. Eu não fiz. Não só as palavras que importam, mas a atitude importa. E a atitude que importa é a atitude que precede o arrependimento. Ou seja, se não houve arrependimento, não haverá uma atitude. Não é palavras que Jesus
espera de cada um de nós, mas é ação. É ação. O verso de número 31, quando pergunta para eles qual dos dois fez a vontade do Pai, eles falam incisivamente o segundo. O segundo. Declarou então Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? O verso 31, Jesus está dizendo a graça maravilhosa que Ele ainda espera do seu povo. Quando Ele diz que publicanos e meretrizes estão precedendo os sacerdotes e escribas no reino de Deus, Ele não está rejeitando eles, mas está falando para eles: olha, se houver arrependimento ainda há tempo de arrependimento. Mas o arrependimento não é choro, não é lágrimas, não é dor, mas é o arrependimento que realmente Deus espera de cada um de nós, é o arrependimento que produza frutos, que produza ação, que produza atividade. Não é só dizer sim, eu vou e não ir, mas arrependido ir e fazer. Às vezes, olhando alguns intérpretes antigos de 1600, 1700, lendo alguns materiais deles, alguns deles vão dizer assim: às vezes falar não para Deus e se arrepender, às vezes é o melhor caminho. Porque dizer sim e não fazer é terrível. É terrível. É um puxão de orelha. Irmãos, esta parábola para nós é muito autêntica e muito pronta. É muito atual. Pois nós também precisamos, em cada amém que nós dizemos, você lembra o que significa a palavra amém? Assim seja. É verdade, certamente, eu concordo. Amém significa isso. Tanto é que o povo judeu falava amém no começo de uma oração e amém no final. Jesus foi chamado de amém, o verdadeiro, aquele que é a verdade, em Apocalipse. Por isso, meu irmão, a cada amém que nós dizemos, é como se nós dissermos sim. Mas a cada amém que nós dissemos, isso também se volta para cada um de nós, de que eu vou fazer isso. Eu de fato vou fazer. Jesus está nos chamando para a vinha, somos filhos, e Ele está chamando hoje, no verso 28. Você é filho. Você é filho de Deus. Você se batizou, professou a sua fé em Cristo Jesus, e por causa disso você vai tomar a ceia do Senhor. Você tem esse privilégio de participar da ceia do Senhor. E como filho, você é chamado por Deus. Assim como aqueles sacerdotes e anciãos e escribas também, Deus estava esperando deles uma mudança. E o grande ponto aqui que muda é o arrependimento. É o arrependimento. E o arrependimento do quê? De que Deus me mandou fazer algo e eu não fiz. Então, arrependido, eu preciso fazer. Não dizer, mas fazer. E o que nós precisamos fazer então? João já nos deu algumas dicas, né, do que é frutos de arrependimento. Ele já falou. Dividir algumas coisas que nós temos com quem não tem, contentar-se com as coisas que nós já temos, parar de ser violentos, duros com as pessoas, ser mais simpáticos, ajudar a quem precisa, mas principalmente a frase que aquele homem disse aos seus filhos é: vai hoje. Hoje você está aqui. Hoje você decidiu louvar ao Senhor. Hoje você escolheu estar aqui. Você não quis estar em casa. Hoje você decidiu dizer sim de verdade, em atitudes. Hoje você veio. Mas e quantas vezes a gente também
já disse sim e na hora mudou de ideia. Mas ele diz também não só a questão do filho, não só a questão do hoje, mas também trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha. E por que eu fiz questão de passar pelo capítulo 21? Porque um dia, nós como figueiras, Deus também está passando por nós e vendo se tem fruto. Vendo se tem frutos. Trabalhar na vinha significa dar frutos para o Senhor. Dar frutos para o Senhor. Trabalhar na vinha significa que da nossa vida vai exalar coisas que glorificam o nome do Senhor. Vai sair atitudes, comportamentos, procedimentos que o Senhor olha para nós e vê, ali há fruto. E lembrando do que Jesus nos ensinou em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso dele. Para que os frutos saiam da minha vida, para que eu seja um ramo que dê fruto para o Senhor, eu preciso dele. Eu preciso dele. Porque sem ele, eu não posso fazer nada. Porque se nesse ramo não tiver fruto, como o verso 2 do capítulo 15 de João diz, o ramo que não der fruto, ele corta. Ou seja, para não sermos cortados, eu preciso me arrepender daqueles dias que eu não fiz. Quando Deus falou para mim trabalhar na vinha e eu não fui. Eu disse que iria, mas não fui. Eu fui fazer outra coisa. Eu fui fazer outra coisa. E de fato, aqueles sacerdotes foram fazer outra coisa. Eles disseram sim para o Senhor. Quando foram chamados para o sacerdócio, quando foram chamados para serem levitas, quando foram chamados para serem escribas ou anciãos com autoridade ali no meio do povo, eles disseram sim. Mas esse sim foi só daquele momento, porque a atitude não foi o que Deus queria ver. Capítulo 23, Jesus vai condenar exatamente isso. Verso de número 3 do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai dizer: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, essa palavra não é só do fariseu, mas é de cada um que disse sim para o Senhor, mas que ainda não se desenvolveu na obra, e hoje é o dia. Vá hoje e faça a obra. Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele diz que esse período do ano, no final do ano, onde nós comemoramos o nascimento de Cristo, é o melhor momento para a gente evangelizar. É o melhor momento para a gente falar do Evangelho às pessoas. Para ir para a vinha e trabalhar. Para anunciar o Evangelho do Senhor. Deus nos chama de filhos, Deus nos chama a fazer hoje o trabalho na vinha. E esse trabalho é árduo. Jesus falou para os discípulos que os campos estão prontos, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E nós precisamos trabalhar, porque Jesus nos chama a trabalhar. Mas aí, a grande questão é que naquele grande dia, ele vai avaliar nós como filhos. O que nós fizemos? Dissemos sim e não fomos? Ou arrependido, depois fomos? E ele espera esse arrependimento que produza frutos. Arrependimento que, de fato, mostra uma vida de atitude, de serviço. E como o verso 31 diz aí, uma atitude que realmente fez a vontade do Pai. Uma atitude que fez a vontade do Pai. Vai ter dias que a gente não quer fazer. Dá trabalho, é desafiador, é luta, é difícil. E às vezes a gente que vai querer mais descansar.
eu já estou salvo mesmo, então agora é só aguardar. Mas Jesus nos chama a trabalhar, até aquele grande dia quando Ele vem, porque Ele diz que o Pai trabalha, até agora tem trabalhado, e nós também temos que trabalhar com Ele. Amém? Vamos trabalhar com o Senhor. Que o ano de 2026 seja um ano cheio de frutos. Que a gente vá para a vinha e cumpra a vontade do nosso Pai. Que assim a gente veja muitos frutos e Deus então se alegre com as nossas vidas. Porque se Ele passar e ver a figueira só com folhas, só bonita, mas sem frutos, a figueira vai secar. A figueira vai secar. Porque Ele tem poder tanto de fazer multiplicar, como de fazer fechar. E a gente não quer isso. Que Deus use as nossas vidas para glorificar o Seu nome. Em nome dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, perdão, Senhor, se não temos feito, se não temos cumprido a Tua vontade. Tu és o nosso Pai. E mais do que falar, precisamos fazer. Então, ó Deus, dá-nos uma boca, ó Deus, cheia de louvores, dá-nos uma vida consagrada, ó Deus, que prioriza o culto, dá-nos, ó Deus, olhos para ler a Tua palavra, dá-nos, ó Deus, joelhos dobrados para orarmos mais, dá-nos, ó Deus, disposição para servir ao Senhor com alegria. Dá-nos, Senhor, também oportunidades variadas e multiplicadas para pregar o Teu Evangelho ao vizinho. Ó Deus, os campos estão prontos, ao amigo, ao parente, de modo que nós, então, não só falamos, mas fazemos aquilo que é da Tua vontade. Senhor, usa as nossas vidas, e que assim, ó Deus, muitos venham a Te conhecer, muitos venham a Ti, através do trabalho na vinha que nós vamos realizar. Se temos, ó Deus, com a nossa atitude, mostrado, ó Pai, que não estamos dispostos como segundo filho, não quero. Senhor, o arrependimento, como a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, nos diz, é o Senhor quem produz o verdadeiro arrependimento e arrependimento para a salvação. Então, ó Deus, produz em nós esse arrependimento de olhar para trás e ver, ó Pai, que tenho falhado, mas que em nome de Jesus, a partir de agora, quero fazê-lo como um filho obediente, cumprir a vontade do Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e assim que o Senhor veja em nós aqueles que realmente cumprem a Tua vontade e que vão trabalhar na vinha. Em nome de Jesus. Amém.